Fui tomar. Ainda não. Amém? Amém. Começar com a oração? Vamos, você pega uma água, por favor. Vocês já podem dar início. Tudo ok já. Vamos orar? E oração pelo bebezinho, Sheila. E Bebezinho de Sheila? o bebezinho Sheila. Ah, você falou bebezinho de Sheila, é só de Sheila. Não cascudo, Também pela irmã Ana. Ok? Irmã Ana, Irmã esposa do Ana. Elton. Fazer exame, né? Na verdade, foi fazer hoje, né? Problema de saúde. Dois aí, meu amado. Meu amado. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, estamos em Tua presença, Senhor. Amém. Te louvamos por essa oportunidade de estarmos reunidos para Te adorar, Senhor, para meditar em Tua palavra, para aprender a Tua palavra. A nossa comunidade cada dia está crescendo, Senhor, diante de Ti. Te louvamos e Te adoramos, Senhor. Queremos interceder, Deus, pela vida da Tua serva Sheila, do seu filhinho que ela está esperando. Ó Deus, estende as Tuas mãos de graça, milagre, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe a Tua filha como bebê também, Senhor. Estende as Tuas mãos. Ó Deus, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, suplicamos a Tua bênção sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Também lhe pedimos, ó Deus, pela irmã Ana, ó Pai, Tu sabes as doenças, as complicações que a Tua filha tem enfrentado, meu Deus. Repreende todo o mal em nome de Jesus Cristo, estende as Tuas mãos de milagre, de cura, Deus, para o louvor do Teu nome. E a todos nós aqui presentes, aqueles que não vieram, Senhor, que estão ouvindo essa palavra, ó Deus, estende as Tuas mãos de graça e poder, Senhor, e nos ajude a prosseguir nessa caminhada. Abre as portas para nós, Senhor, para que possamos, ó Deus, levar este evangelho, para que possamos ensinar a Tua palavra, Senhor, de verdade. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Te louvamos, permanece conosco, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar? Pessoal que está online, né? Assiste aí os vídeos do canal. A gente está fazendo a carta de 2 Coríntios, quem quiser acompanhar a gente, né? Curta, se inscreva no canal, que será de grande ajuda. Já tem uma carta inteira, né? Inteira não, a gente tem que regravar uns capítulos ainda de Coríntios, 1 Coríntios, que a gente não conseguiu gravar na época. Mas tem praticamente a primeira carta de Coríntios toda gravada, tem alguns cortes com os pontos assim, mais centrais do que a gente falou, né? E tem uns vídeos completos também que o pessoal pode assistir, né? Pode discutir. Né? Vamos lá, segundo capítulo de Segunda Carta dos Coríntios. Assim decidi que não mais iria visitar-vos com tristeza, porque se vos entristeço, quem então me alegra, a não ser quem tem sido entristecido por mim? Isso escrevi para que, ao chegar, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós, porque vos escrevi em meio a muita tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que soubesseis do amor intenso que tenho por vós. Se alguém tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, mas, em parte, para não ser severo demais a todos vós. Basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja consumido por tristeza excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor para com ele.
Foi por isso que também vos escrevi para saber se, por meio dessa prova, sois obedientes em tudo. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo. Se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Porque não ignoramos as suas artimanhas. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Mas, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheios de morte para a morte, para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários na palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Amém. Pode começar, meu filho. Paulo começa a carta falando ele tem alguns pontos que são centrais, né? Que ele começa falando sobre a viagem que ele queria fazer a Corinto, mas ele desistiu, né? Por causa da primeira carta, ou da carta anterior, a gente não sabe se é a primeira ou se é a segunda, que uma se perdeu, né? Então, por causa da carta que ele tinha enviado antes, e que teve aquela situação do irmão que estava com a esposa do marido, né? Tendo relações e tudo mais, e aquela situação toda, que ele tinha sido muito duro com o irmão, e para afastar o irmão, que estava errado, que nem as pessoas do mundo se via aquele tipo de coisa e tal. E aí, nessa segunda carta, né, como ele foi duro, ele já vem mais um pouco manso, tentando apaziguar as coisas e falando para que fosse até esse irmão, né, e trouxesse ele para que ele não deixasse, para que esse afastamento não deixasse ele muito estressado, né, e ele acabasse se afastando, né, que a correção era para que ele entendesse que ele estava cometendo um erro, né, e que tratasse ele com amor e perdoasse, né, perdoasse as falhas dele, né, o que ele tinha falado, e também falou perdão entre um e outro, que havia também muitas desavenças dentro da igreja de Corinto, né. E, por fim, ele vem falando sobre o testemunho do cristão, né, que ele chama de perfume, né, o bom perfume. Né? E aí ele vem falando do testemunho do cristão, que deve ser luz, que deve ser sal, né, que o bom testemunho ele é como um perfume que incensa todo o local e que as pessoas percebem, né, a diferença, né, e que esse perfume, para quem recebe o evangelho, é para a vida e para quem rejeita é para a morte. Então, um bom resumo. Perdão. Depois a gente vai aprofundar mais. Baseado no que o Mário falou, o versículo 6 e o versículo 7, ele diz: basta ao tal esta repreensão feita por muitos. E trata perfeitamente do capítulo 5 de 1 Coríntios, né? O irmão que estava possuindo a mulher do pai. Então, naquela carta, Paulo determina que tem uma repreensão e que ele deveria ser expulso. Não pelo fato de ele ter cometido, mas, na verdade, porque ele estava vivendo com a mulher do pai. No versículo 7, ele diz de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo. Se Paulo está recomendando aqui agora a igreja perdoar e consolar, subtende, né, que ele se arrependeu, que ele voltou atrás, que ele procurou mudar aquele comportamento. E agora Paulo
recomenda que a igreja, né, perdoe ele e console, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Imagino que, de fato, a situação, e aqui demonstra uma das características do arrependimento, né, que é a tristeza. A pessoa que peca contra Deus e reconhece que pecou contra Deus, não tem como estar alegre, não tem como estar feliz. Então, uma das características do arrependimento é tristeza e a busca pelo perdão. Então, o texto demonstra que, na verdade, houve um arrependimento por parte dele, e agora o apóstolo recomenda que a igreja receba e console esse irmão. Quando Paulo criou a igreja de Corinto, foi na segunda viagem. Segunda viagem que ele fez. Acho que foi a segunda viagem. Segunda viagem. E aí depois ele escreve, na terceira viagem, que ele escreve essa carta. Se eu não me engano, na terceira viagem ele escreve essa carta à igreja de Corinto, porque ele ficou sabendo na primeira Quando ele escreve, acho que ele estava em Macedônia. E ele recebe a notícia dos irmãos, né? E o que estava acontecendo nessa igreja. Então, havia o quê? Tudo de ruim nessa igreja. Havia, como a gente leu na primeira carta, havia as divisões, havia uma ceia deturpada, havia os dons, praticamente uma bagulha com relação aos dons, e tinha esse rapaz que estava tendo relação com a mulher do pai. E Paulo, nessa carta, ele está muito afiado. Em outras palavras, ele estava virado no molho de quento quando ele escreveu essa carta. Aí tem uma carta que não é achada, que é citada em 2 Coríntios, o caso 2 Coríntios seria a 3 Coríntios, mas não achou a carta. Ele cita que teve uma carta que ele fez chorando, em lágrimas, por conta da situação dos irmãos e tal. E nessa, é que agora fecha a ideia de que dá a entender que ele viu que determinadas atitudes foram pesadas, né? E que era necessário que quando se repreendesse alguém, ou se quando, né, fizesse alguma coisa, também tivesse a ideia de restauração e de consolo. Para ele estar falando a esse irmão que estava vivendo com a mulher do pai, ele falou assim: consolou, que a igreja vá consolar ele, vá falar com ele, receba ele de volta, para que não haja demasiada tristeza. Demasiada tristeza aí é depressão. Demasiada tristeza aí é um estado de... o cara está arrasado. Por quê? Hoje existem várias denominações, né? A igreja tem várias igrejas. Então, quando o camarada sai expulso de uma e ele quiser ir congregar em outra, existe a ideia de outra igreja, não é isso? Não existe a ideia de outra igreja. Ele sai da igreja A e vai para a igreja B. Mas se a igreja B também achar meio... ele vai para a igreja X. Ele pula para M, para L, ele vai para qualquer igreja. O que tem quantas denominações existem no Brasil? De nome diferente. Né? Então, ele vai. Só que aqui não existe outra igreja. Existe a igreja de Cristo. Não existe a denominação, não existe a igreja católica, não existe a igreja anglicana, não existe a igreja... Então, o camarada que era expulso da igreja, ele é expulso da igreja de fato. Imagine. Como é que ficou a cabeça desse irmão? Olha, eu estou cometendo uma coisa horrível. E como Corinto era considerada uma cidade da imoralidade sexual de nível de uma larga escala, havia lá uma cidade que era conhecida como um lugar de muita diversidade, de muito avanço, de muito comércio, mas também de muita imoralidade sexual, de muita promiscuidade. Aí, esse cara é evaporado pela própria sociedade que ele vive. Então, ele chegou a estar tendo a relação com a mulher do pai. Bom, seria um agravo. Aí Paulo chega a dizer que não se vê isso nem nos pagãos.
Talvez houvesse coisa pior, mas possivelmente pior. Mas Paulo estava ali escrevendo com muito afinco, dizendo, olha, isso aí é terrível, isso é imoralidade e tal. Mas aí ele vai, expulsa esse iníquo, expulsa esse cara daqui. Né? E aí depois ele vê. Porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso com o irmão. E depois de anos que eu me lembrei dele, me deu uma tristeza sem tamanho. Eu estava fazendo a missão e tinha um irmão lá. Rapaz, a gente furrou tanto esse irmão de palavras pesadas. E eu, meu Deus, não tinha conhecimento de muita coisa. Eu fui totalmente desprovido de um sentimento amoroso. E quando você faz isso, você esquece, você se coloca até no lugar de Deus. Cristo não faz isso. Olha que Jesus fala, cadê os teus acusadores? Não tem ninguém. Nem eu te condeno. E aí, o zelo de Paulo, que é um bom zelo pela igreja, senão a igreja fica à mercê do inimigo e do pecado. Né? Mas aí Paulo foi bem duro. Até porque ele estava de longe, ele não viu, ele ouviu isso. Né? Ele ouviu. Né? Alguém escreveu para ele, da casa de Cloé. Né? Não escreveram para ele, não. Ele encontraram com ele na... encontraram e aí falaram. Uhum. Mas essa notícia, com certeza, deixou ele extremamente triste. Uhum. E ele escreve uma carta maravilhosa, porém, com alguns excessos. Vamos colocar um excesso que ele agora corrige nessa carta. Receba o tal, se acaso houvesse arrependimento. Né? Não é isso? Se ele tiver para perdoar, é porque para perdoar quem tem arrependimento. Receba-o de volta é porque o camarada não tem para onde ir. Imagine, não existe mais lugar para ele. Porque se o indivíduo não se arrependeu, não mudou, como você vai perdoar? Deus só perdoa se você reconhecer o seu erro e voltasse para ele. Se não houver, não tem perdão. Então, nós vamos ver que existe uma coisa que hoje nem tem mais muito essa repreensão, expulsão. Hoje já entra por um caminho diferente. Hoje se destrói a pessoa na fofoca. Destrói na fofoca. Fulano está cometendo uma coisa ali, todo mundo comenta, né? Faz um churrasco para comentar sobre a vida do irmão, mas ninguém chega a ele para o adverti-lo, para o corrigi-lo e para o restaurá-lo. Inclusive, essa é uma das broncas de Paulo, porque ele reclama que não tem ninguém aí para repreender essa pessoa, para falar nada, para dizer que isso está errado. Né? Além disso, nas extensões, tinha as questões que o pessoal estava indo para a justiça, fora da igreja, resolver da igreja, e não tinha ninguém para resolver essas coisas. Né? Essa era uma das broncas de Paulo também. Né? Então, qual é a função que nós temos como corpo? É como a gente vê o irmão está errado, se ele de fato estiver errado. Você o chamar com uma mansidão e amor, porque o que tem que ter é amor para restaurar. Uhum. Porque o pecado que seu irmão comete, você pode cometer pior. E se a história do seu irmão que erra, é a sua história também que você erra. Então, nós precisamos, justamente perdeu-se isso na igreja, esse chamar o irmão para restaurá-lo. E vemos a pessoa defiando, a pessoa cometendo erro, e de repente a gente só faz assistir, ou comentar por trás da pessoa. Na verdade, bom, o tempo que eu tenho de cristão, desde 92, é um bom tempo, eu nunca vi ser ensinado esse tipo de relação com o irmão. E ver o irmão errado e você ir até ele e repreender, chamar atenção, conduzir, restaurar. Eu nunca vi. Não me lembro de ser ensinado isso na igreja.
Ao contrário. Exatamente. Ao contrário, é exposto ao público como você falou, os irmãos muitas vezes se reúnem para falar do pecado daquele irmão. Sem nenhuma empatia de... Então, assim, aqui, agora na carta aos Gálatas, no capítulo 6, Paulo ensina, né? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, o apóstolo Paulo ensina que o irmão deve ir e orientar e conduzir e admoestar o irmão que está errado. Mas, é como eu estou dizendo, o tempo que eu tenho na igreja, eu não me lembro de existir um ensino dessa forma. Eu vivi isso aí, né? Eu, junto com o William, se ele estiver assistindo, a gente sempre estimulava o outro a falar a verdade um para o outro, no sentido de se vê algum erro, para falar, para assim a gente melhorar. E aí, quando eu via em alguém, eu também chamava e tentava corrigir aquilo, explicando a ele qual o caminho e tal. Mas na igreja em geral, você não vê, não vê. O que você vê é algo que é extremamente danoso, porque o irmão que está frágil e o irmão que está pecando, ele é corpo. Paulo começa a carta de Coríntios chamando ele de quem? Santos. Aos santos. Os irmãos não tinham nada, segundo os padrões de Corinto, ninguém ali é santo, não. Da igreja de hoje, a igreja que essa igreja aí estava. Isso aí é um prostíbulo, isso aí é um bando de maluco, isso aí é gente doida. Né? Isso aí não, isso aí tem que estar como disciplina. Se bem que a igreja hoje está aí, está nesse quilo aí, né? É o que a gente vê. Existe disciplina onde todo mundo fica sabendo da situação, mas na verdade não chamou o irmão para orientar ele. E outra coisa, não é um fato de a pessoa cometer um pecado. Aqui não foi cometer um pecado, aqui foi continuar no pecado. O fato de Paulo agir dessa forma é porque o indivíduo estava vivendo no pecado. Isso. Diferente de você praticar um pecado e se arrepender. E que a igreja não aceita, mesmo você se arrepender, não depender do pecado que seja, a igreja não aceita. Tudo bem, você está perdoado, mas você vai ficar tanto tempo afastado de suas atividades. A disciplina. Não vai tomar a ceia, não vai participar da ceia, não vai participar. Antigamente não se participava de cultos públicos, ou seja, culto de oração, só culto público, entre outras coisas. A reunião de membros também, acho que não participava. O efeito, isso que é um efeito danoso. Sim, muitas pessoas desistiram. E tem um problema além desse que desistiu, é o seguinte, olha, Paulo está dizendo, vá lá e receba-o, para que ele não entre em demasiada tristeza. Podemos não dizer, não tinha a palavra depressão, podia ser depressão. Demasiada tristeza, que é uma tristeza demasiada e ela contínua, ela é uma depressão. Né? Você tem que pensar também que essa demasiada tristeza foi causada pelo afastamento das pessoas que a gente estava convivendo ali. Mas é isso. E outra coisa, saber que você está afastado da igreja de Cristo. Uhum. Não é da denominação 1 Coríntios. Olha, eu saí da igreja 1 Coríntios, de Coríntios, e vou entrar agora na Galácia. Eu vou entrar agora na de Éfeso. Paulo me encontra lá em Éfeso. Eu vou mandar para Éfeso. Chegar lá, quero ver ele me expulsar. Não é isso. Então, se nós temos uma pessoa para receber, né, e restaurar essa pessoa, tem um problema aí que poderia levar ele à condenação. Né? Ele entrar em colapso e se sentir o cara mais miserável e não ir nunca ao encontro dos irmãos, se não tiver restauração. Mas existe outro sintoma. Fazer igual aquela igreja. Viu, pastor Caetano? Tem um sintoma horrível, é quando o cara gosta disso. Quando o membro de determinadas igrejas começa a gostar da punição.
quando o ato dele ser repreendido e humilhado, açoitado, ele diz que está bom, que é certo. Eu recebo isso. É quando você diz assim, não, irmão, não, você já foi perdoado, vento, não, mas eu preciso passar pela disciplina. Eu tenho que aceitar o que o homem de Deus que está na frente da obra falou. Aí criou-se um outro problema que isso nos anos 90 era crônico. A pessoa não se sentia perdoada por Deus se ele não passar por um processo de humilhação e de afastamento das coisas que são corriqueira da igreja, que é ceia, Santa Ceia. Participar do culto. Participar do corpo. Né? Eu me lembro que teve a igreja que eu participei, logo no começo, ela proibia a pessoa ir para o culto de... Era para o culto de membros. Ela é só para o culto público. É só o público. Não participava. Mas, Reni, não, o culto não, você não vai para a igreja. Você vai entrar junto com o pecador. O pecador pode entrar, então você pode entrar. Mas o Deus não recebia. Né? Eu vi isso. O irmão dizia assim, olha, não, você vai poder participar dos cultos, só os cultos públicos. Mas os cultos de oração e os cultos de membros, você não participa. Esse pessoal fez 1 Coríntios ficar meio ultrapassado. Porque um comportamento desse é de destruição. Uma coisa que é bom que a gente tenha atenção também, né? Que esse versículo 7, ele fala sobre perdão. Né? E a gente pode considerar que o perdão universal, né? Que é aquele da cruz, e que todos os pecados são perdoados na cruz, né? Quando você reconhece a sua condição, crê em Cristo, recebe como Senhor, Salvador, você tem esse perdão universal, né? E tem um perdão de irmão para irmão, né? Que é algo que é importante a gente tocar, porque às vezes a igreja parece que eu vejo assim, que parece que não entende muito bem o que é o ato de perdoar. Né? Uma vez eu estava vendo um vídeo de uma irmã falando sobre perdão, que ela tinha tido, acho que era uma visão, foi um sonho, alguma coisa assim, e que no sonho, acho que Deus falava com ela, que um dos problemas da igreja era falar de perdão e tal, e aí ela, acho que uns 20 minutos de vídeo, e ela falando em liberar perdão. Né? Liberar perdão. Até onde eu li na Bíblia, eu não sei onde é que está essa coisa de liberar perdão. O que eu vejo de perdão é você ir até a pessoa, você cometer uma falta, você vai até a pessoa, ou no caso desse irmão aqui, você vai até a igreja e pede perdão. Pede perdão a quem você magoou. Né? Seja ao corpo, a casa, né? Aquela congregação, ou seja alguém com quem você faltou. Né? E eu que fui magoado ou fui machucado, perdoo essa pessoa. Né? Perdão não é dizer, eu libero perdão em nome de Jesus. Né? Não, irmão, você tem que perdoar porque não sei o que e tal. Aí a pessoa, em vez de chegar e ir até a pessoa que magoou, até a pessoa que ele cometeu uma falta e pedir perdão, vou dizer, oh, irmão, te perdoo em nome de Jesus. Te perdoo em nome de Jesus. Te perdoo. Vamos esquecer tudo que aconteceu. Né? Não, ele diz, eu te libero o perdão. É o irmão lá e eu cá. Eu te libero o perdão. Eu libero o perdão em nome de Jesus. Levanta a mão, faz o seu quê, fecha o olho e joga fora. Né? A questão do perdão, ela é tão importante no convívio do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, né? E às vezes a gente negligencia isso. Às vezes a igreja negligencia isso com essas frases feitas, né? De eu libero perdão e não sei o que e tal. Né? E o que a Bíblia diz é que se eu não perdoo meu irmão, eu não sou perdoado por Deus. Está lá em Mateus 6, eu até anotei alguns textos aqui fala sobre perdão, né? Mateus 6, 14, 15, tem o Mateus 18, 21, 22, que é quando Pedro pergunta a Jesus sobre perdoar, e Jesus disse em perdoar 70 vezes 7, né?
E aí tem Marcos 11, 25, Lucas 17, 4, tem Efésios 4, 32 e tem Colossenses 3, 13. Né? Que são alguns textos que falam sobre a questão do perdão. Né? E essa questão do perdão não é eu dizer uma frase pronta, é você ir até a pessoa. Né? E se for uma coisa que você pecou, como esse irmão que pecou contra aquele corpo ali naquela igreja, né, ali em Corinto, cometendo esse ato vil com a esposa do pai dele, né, ele tem que pedir perdão ao pai, né, porque ele cometeu um pecado contra o pai dele, e à igreja, né, pelo testemunho que ele estava dando ali. Né? Então ele não tem que dizer, e a igreja não tem que dizer, eu libero o perdão em nome de Jesus. Tem que chegar e perdoar. E esse ato que Paulo fala de ir até ele é justamente isso. É você ir até aquela pessoa, né, para perdoá-lo, né, e trazê-lo de volta. Né? Isso também faz parte com que a pessoa se arrependa do que ele cometeu, se reconcilie com o corpo, digamos, com a igreja e com Deus também. Né? Porque só dizer de longe não é isso que é o perdão. Né? O perdão é algo muito mais íntimo, tanto na questão do corpo quanto na questão pessoal, de irmão para irmão. Né? Esse que você falou aí sobre a questão de liberar perdão, essa palavra, isso me incomodava. Porque aí que a gente se torna chato, né? Mas é isso mesmo. Jesus falou sobre duas coisas que são intrínsecas. Amar e perdoar o próximo. Uhum. Amar o próximo e perdoar o próximo. Perdoar é porque eu amo, né? E o amar não é gostar. A gente já falou isso aqui várias vezes. Amar não quer dizer que você vai gostar daquilo. Amar alguém não quer dizer que você gosta daquela pessoa. Só faz tudo que é ruim, mas você o ama porque eu amo, porque você está disposto a fazer o bem a ele, independente de quem seja. Então, amar o próximo não pode ser palavras, amar o próximo é atitude. E perdão seria quando você recebe um agravo e você cancela aquilo. Então, é um exercício da sua mente e do seu coração. Perdoar é uma consciência de que você é tão falho quanto quem a qual é o objeto do seu perdão, que você precisa perdoar, porque Deus condicionou isso. Se você não perdoar, você também não será perdoado. Porque quando eu não perdoo alguém, eu me considero superior a ela, porque eu não posso cometer aquele erro, e que eu me coloco acima do que eu sou. Então, o perdão é uma pedra de sapato para crente carnal. Então, quando se fala em perdoar como exercício de fé, perdoar é assim, eu tenho consciência de quem é Caetano, tenho consciência do que ele fez comigo, e tenho consciência de que eu preciso perdoá-lo. Eu preciso cancelar tudo. Oh, meu Deus, vai ter uma cabecinha ali. Eu preciso perdoá-lo. Marinho me agravou, eu preciso perdoá-lo, eu preciso cancelar essa dívida, beleza? João. Aí, só para eu concluir, guardei, não, rapidinho. Aí eu, ao saber que esse é o exercício, não é isso? Esse é o exercício da minha consciência. É ou não é? Não é isso? É um exercício da minha consciência. Eu sei que doeu demais em mim, dói em mim, mas eu agora perdoo você. É um exercício da sua mente e também do seu coração. Agora, eu vou aí criar uma palavrinha mágica, esotérica, uma palavrinha mágica de uma varinha de cordão, chamada liberar perdão. Aí vira uma coisa assim, não, eu estou sofrendo, eu vou liberar. Libera, irmão, libera, irmão. Aí a irmã faz assim. Tirei tudo que estava dentro do meu coração. Estou liberando. Virou uma coisa mesmo assim, aí não me joga pro ar, né? Eu libero sim, meu Deus, e chora. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre você perdoar o irmão. E dizer, eu te perdoo.
você lhe perdoar, mesmo que você não tenha condição, porque assim, ó, quando eu não perdoo uma pessoa, eu levo uma carga dentro de mim. Essa carga vai me adoecer, essa carga vai criar uma nódoa no meu coração, vai criar na minha alma uma chaga que ela vai crescendo, e muitas vezes as pessoas vivem em função dessa mágoa. Então, se eu não perdoar, não é nada esotérico. E quando eu perdoo, não existe nenhuma mágica, nada do céu acontece. Nada, a única coisa que vai acontecer é de que você se libertará desse sentimento horrível. Então, uma mulher que foi estuprada, né? Ela vai carregar uma mágoa, um rancor, uma coisa tão ruim dentro dela que se ela não perdoar aquilo, se ela não se livrar daquilo, ela vai causar um dos problemas mais sérios para a vida dela. E é uma coisa grave, né? A mulher violada, psicologicamente, fisicamente, moralmente, e aquilo se torna um pesadelo. Então, se ela não perdoar, e vem alguém e diz assim, minha filha, você tem que liberar o perdão, e entra com um caminho esotérico, um caminho místico. Não é isso que é ver. O exercício de perdão eu perdoo ele, eu me livro dele, porque uma mágoa de uma pessoa que comete isso é você carregar com ela todo dia você é estuprada. Todo dia você está sendo violada, porque a sua mente está aprisionada. Por isso essas pessoas precisam de ajuda. Mas não adianta dizer que libera perdão. Tem que dizer, perdoe, porque a raça humana é isso aí. A raça humana é de gente ruim. Não tem como você viver sem ter embate na vida e você não tem que perdoar. Quanta gente da própria família lhe pega peças, né? Quanta gente da sua família vem com palavras que destrói, vem com atitudes. Eu conheço um rapaz que copiosamente chorou na minha frente. Eu estava na mercearia, na lanchonete dele, conversando com ele, irmão, Cristo. E, para minha surpresa, ele começou a contar do que ele passou com o irmão dele. Ele praticamente foi posto para a rua. O irmão fez todo um trâmite na justiça para arrancar a casa dele. Ele foi despejado com a família. E quando ele me contava, ele copiosamente chorava na minha frente, pela dor que ele passou. E eu também fiquei quase me aguentando o carro, porque era uma situação de que, se ele não liberta-se daquele sentimento horrível de descompensação, que uma coisa é alguém, um vizinho, uma coisa é alguém da sua família fazer isso com você. Como é que a gente vai viver sem esse perdão? Como é que eu vou ficar com essa historinha de liberar perdão, como se fosse uma bexiga cheia? Como é que eu vou ficar? Não, eu vou para o culto, que lá o pastor vai ministrar, né? Esse negócio de ministrar também. Ministrar sobre mim e eu vou liberar o perdão. Vai liberar o quê, rapaz? Você tem que ter o exercício que Jesus falou. Perdoe. Como é Pai Nosso, que está no céu, né? A oração que Jesus ensinou, diz, perdoai da nossa dívida como nós perdoamos. Como é que você não perdoa? A perdoar as nossas dívidas, assim como eu libero o perdão. Não existe isso. Eu perdoo porque eu sei quem sou. Eu sou tão ruim com quem me tratou mal. As pessoas que me tratam mal, que pegam peça em mim, eu também posso fazer pior. É ou não é? A gente não faz pior ou não faz? Aí você fala, não faço não. Depende das condições. Depende da sua fé. Você pode sim executar uma coisa pior do que alguém que você aponta. Então, o que é que eu aprendo com o perdão? O que é que eu aprendo com isso aí? Eu aprendo que eu não sou melhor que ninguém. Quem sou eu para não perdoar? Eu mesmo, se fosse essa, e Deus entrasse também nessa, Deus dissesse, você também te perdoa, mas não, você pega quase todo dia. Essa semana você vai pecar alguma coisa aí, alguma besteira você vai pensar. Eu não vou lhe perdoar. Então, você não pode ser Deus. Seja Cristo e perdoe todo mundo. Jesus perdoou na cruz pessoas que sabiam o que estavam fazendo, mas Jesus disse o quê? Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Eles sabiam? Sabia, Jesus não tinha feito nada.
Jesus nunca fez mal a ninguém e eles estavam crucificando. Sabiam ou não sabiam que Jesus era o justo? Sabiam. Mas Jesus transcendentemente falou, eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem a quem ele crucifica, eles caíam de joelho. Então, se Cristo, que nunca pecou, perdoou, por que eu que peco não posso perdoar? Adão, me perdoe. Amém. Não perdi o raciocínio. Não, eu interrompi porque eu pensei que você já tinha encerrado o seu... Ah, sim, mas vai falar. Só para endossar o que foi falado, inclusive aproveitando a deixa de Marinho, esses dias eu estou lendo o livro de Jonas, fazendo uma reflexão em cima disso. E se a gente for reparar o livro de Jonas, é justamente sobre isso. Porque quando ele se recusa a ir pregar para os ninivitas, não é porque ele está com medo ou algo desse jeito. É porque ele não tem empatia do amor pelas vidas que lá estão. Pelo que só dinheiro. Está entendendo? Ele queria ver a destruição. Ele queria ver aquele povo ser destruído. Então, para uma pessoa que se diz ser profeta de Deus, a qual quando ele está no navio, que ele está dormindo no porão, que o pessoal lança a sorte, né? E vê que ele é o culpado daquilo, ele pergunta, ele diz que serve ao Deus dos Hebreus. Como é que ele serve e não tem o amor, não tem empatia, não tem a humildade pelo próximo? Infelizmente, acontece no dia de hoje, entre nós, essa situação. As pessoas hoje preferem ver a queda do irmão do que a restauração. Semana passada mesmo aconteceu uma situação de um casal que não estava bem, até fiquei sabendo que eles se separaram. Mas ele conversou com o pastor, beleza, mas ele foi se abrir com outra pessoa. E o que aconteceu? Ele se abriu, essa pessoa já contou para um. A igreja ficou toda sabendo. Poxa, exatamente, falou aqui já sobre. E o que foi que aconteceu? Em vez de até ele para dar apoio a ele, de uma coisa que nem culpa dele foi culpa dela. Mas, por questão dessa de hoje, né, a maioria das pessoas coloca sempre a mulher como vítima. O irmão está passando por uma situação deprimente, porque está todo mundo se julgando ao rapaz. E como ele falou, Adão, ninguém teve coragem de vir me dar uma mensagem de apoio, mas pelo contrário, fica me atacando. E uma coisa que, enquanto não se resolver a situação, aquela mulher quis a separação, ninguém ficou sabendo de nada, porque ele só começou com o pastor. Ele falou, eu contei para uma pessoa, me abri para uma pessoa, e essa pessoa já contou diferente do que aconteceu. Claro, vai chegar na última, vai chegar totalmente diferente. E o que acontece? Está todo mundo a favor da mulher, como coitadinha, e ele, que é a vítima, está sendo largado. Quer dizer, tem uns 3 ou 4, uma meia dúzia no máximo, que está dando apoio a ele. Então, é isso o tipo de igreja que nós vemos hoje. A gente está lendo isso aí, a gente muitas vezes critica. Ah, o povo daquele tempo é ignorante. É o espelho da nossa vida de hoje, na verdade, da humanidade de hoje, dos cristãos de hoje, infelizmente. Né? Eu faço parte do sistema, eu sei disso. Então, eu não estou aqui nem querendo nem para jogar água, nem tampouco para querer abanar para ver o fogo aumentar. Mas temos que ser realistas e cada vez mais nós colocarmos diante da palavra de Deus para que não venhamos agir desta forma, para que a gente possa ter cada vez mais essa capacidade de nos enxergar como errôneos também, mas saber que nós podemos dar o melhor para que os nossos irmãos, nossos amigos, possam verdadeiramente dizer que ainda existe um povo na Terra que é verdadeiramente servidor de Cristo. O Jonas, né? Jonas, eu sei que você citou Jonas, ele é o profeta, você vê que é o profeta, só fala de Jonas ali, né? E Deus comissiona ele porque ele era um profeta, e a qual ele, tudo que Deus mandava ele falar, ele falava. Mas quando bateu o fogo de Nínive, ele imaginou já uma restauração que houve, e aquilo ali já fez ele correr. Preferiu Tem gente que morrer. usa Jonas para dizer que é o desviado, mas não, ele estava conscientemente
não querendo levar uma palavra para aquele povo que eles não mereciam ouvir nada. Você não precisa ouvir nada, você não quer que vocês ouçam nada, não vou falar nada, entendeu? Então ele enfrenta tudo aquilo. Na verdade, ele virou um transtorno para muita gente. Né? Se ele não tivesse um navio, não tinha nada daquilo ali. Exato. Então, até o pessoal era muito mais condescendente do que o próprio... O pessoal da tripulação é muito mais amoroso do que Jonas. Jonas, eu pensava assim, o que é que eu vou fazer com você? O que é que eu vou fazer? Jogar você no mar? Não me jogue no mar. Então, esse sentimento de mágoa, que na verdade Nínive não era fogo que se cheira. Não. Então, a mágoa no coração de Jonas, com relação ao povo de Nínive, era bem estampado. Né? Tanto é que ele fica meio chatinho depois, né? Com aquela boboreira e tal. E ele fica Mas é o retrato da igreja de hoje. É o retrato dentro da igreja de hoje. Ele fica igual a Eric, quando não dá as coisas aí. Aí ele fica assim, ele fica ranzinza, se queixando do sol, se queixando da boboreira e tal. Aí ninguém ia ficar perto daquilo. Aí, Jonas, Deus, você é razoável, esse sentimento, Jonas. Cai de uma boboreira que você não plantou, Jonas. E esse povo que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, termina e acabou. Aí é a questão de que você precisa ter um coração de carne para entender de que todo mundo merece o seu alvo. Por exemplo, aqui mesmo, a gente vê aí a questão da criminalidade, a violência por causa do tráfico de drogas e tal. Quantas vezes a sociedade aí, gente boa, fica querendo que seja exterminado todos eles? Bando de miserável tem que matar igual rato. E crente faz isso. Só que assim, velho, eles são seres humanos, entraram por um caminho, mas se Deus quiser resgatá-los, resgata, como muitos são resgatados, que a gente não vê, a televisão só passa mesmo eles tomando tiro, morrendo. São flores que se cheiam? Não. Mas a questão é de que nós estamos na Terra para salgar e para brilhar, né? Outro ponto que a carta apontou aí, você quer falar alguma coisa? Deixa eu... Claro que eu falei. Só para complementar essa questão de perdão entre irmãos, e isso é um assunto importante. Eu estou com muita sede. E Jesus deu muita ênfase a isso, ensinando no capítulo 18 de Mateus, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não a escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como um gentio e publicano. Então, observe aqui o cuidado de Cristo em ensinar como a igreja ou como os irmãos deveriam se relacionar com o outro. Há possibilidade, enquanto estivermos na terra, de errarmos contra os nossos irmãos. Isso é fato, é inegável. Mas é para errar e continuar errado, deixar ali todo mundo congregando no mesmo local, louvando a Deus, dizendo que está adorando ao Senhor, participando da ceia, entre outros eventos da igreja. E não vai até o irmão se relacionar, tentar quebrar aquele estado de briga e de contenda, tentar eliminar aquilo. O Senhor ensina aqui um processo gradativo, contínuo. Vai até ele. Vocês só e ele, só vocês dois. Se ele não se arrepende, chama 2 ou 3 testemunhas. Que o objetivo é restaurar o irmão, é tentar mudar ele. Se ele não se arrepende, através das testemunhas, aí leva à igreja, aí o irmão vai a público, a toda a igreja. Se diante da igreja o irmão também não se arrepender, aí considera como gentio e publicano, que eram as classes piores de pecadores, né, para os judeus. As 2 piores classes de pecadores. Então, o irmão que não se arrepende é tratado dessa forma. O irmão que não se arrepende. Mas o irmão que se arrepende,
ele é acolhido, ele é restaurado, ele é recebido. Amém? Você leu em qual, lá onde aí? É Mateus capítulo 18, versículo 15. Ainda tem o 23, né, que Jesus conta a parábola dos dois devedores, né? Mas eu não vou ler, não. É Mateus 6 e acho que deve ser Lucas, né? É Mateus 18, Mateus 20, 6. 23, 26. Eu não estou enxergando direito aqui, mas Mateus 18, 23. A parábola do credor incompassível, que fala exatamente das duas dívidas. Um que devia menos e um que devia mais. Um negócio que eu acho assim, do Fernando também, além de ser um presente que depender da situação, né? É um negócio meio que processual, né? Para você, até atitude literal, tô pensando. Mas assim, tipo, a pessoa errou, você, aí ela tem que ir lá, falar, conversar, mostrar o sentimento, mas tá retribuindo, né? Mas aquela pessoa que foi ferida, ela também vai entender até que, por acaso, ela poderia fazer o mesmo, é uma consciência que acho que nem todo mundo conseguiria ter, né? Então, é interessante, assim, acho que se ele foi lá, falou, conversou, ela não quis entender, ou por acaso, realmente, chamando a pessoa para poder intermediar aquele assunto, é interessante também. Até que ela se conscientize. A pessoa errou comigo, aí eu estou conversando com ela, não, você errou, só não sei de você culpa, não. Aí vem uma pessoa do outro, vai, ele errou, beleza, ele está confessando tal, e você poderia ter errado. Eu acho que daria uma consciência, e por isso que eu acho que muitas vezes no perdão fica esse negócio, assim, processual, demorado, muitas vezes, porque também não se tem esse cuidado, esse entendimento, né? Porque, por exemplo, desde o início da sua fé, né, você aceitou a Cristo. Se tem uma preocupação de ensinar, irmãos, o nosso relacionamento como igreja é dessa forma. Até nós chegarmos nos céus, nós iremos enfrentar várias situações, inclusive essa questão de relacionamento. O irmão pode falar algo que você se ofendeu e vice-versa. Vamos tentar viver dessa forma. O Senhor que nós servimos, Cristo, o qual nós somos seguidores e discípulos, que nós dizemos com toda ênfase que somos cristãos e defendemos isso. Mas quando se trata da prática, de viver o que o Cristo falou, o nosso mestre falou, aí nós colocamos barreira, nós colocamos dificuldade, nós colocamos empecilhos. E, na verdade, se cria uma dúvida quando Jesus fala que o verdadeiro discípulo, João capítulo 8, versículo 31 e 32, que o verdadeiro discípulo é aquele que permanece em suas palavras, em seus ensinamentos. Então, se eu não permaneço, se eu não guardo, se eu não observo, consequentemente, eu estou na condição de um falso seguidor. Eu estou dizendo que sou discípulo, mas, de acordo com o contexto, eu sou um falso seguidor. Eu não sou um verdadeiro discípulo, não sou um verdadeiro adorador. Porque, como Jesus fala também da oferta, capítulo 6, né, acho que você citou aí, capítulo 6, se lembrar, quando você for dar oferta, lembrar, né, que tem algo contra o teu irmão, ou vice-versa, largue a oferta lá, deixe a oferta. Porque Deus não vai receber uma oferta dessa. Então deixe e vá se reconciliar com seu irmão primeiro. Depois coloca a oferta. Mas as pessoas ofertam, as pessoas louvam, as pessoas adoram, como diz que está adorando, só que na verdade não é característica de um verdadeiro adorador, porque um autêntico adorador ele não guarda ressentimento, ele não guarda mágoa, mas na verdade essa oferta aí é a oferta de ovelha coxa, ovelha manchada, ovelha deficiente, é o que estava se oferecendo no Antigo Testamento. Deus queria que ofertasse, tome oferta, e oferecia oferta de qualquer maneira. E em nossos dias, o louvor, a adoração é lindo, se louva lindo, maravilhosamente, mas não é um verdadeiro adorador, porque guarda ressentimento, guarda mágoa, está ofendido, é caluniador, difamador. Infelizmente, essas características que nós temos convivido ultimamente. Então, queridos, a palavra é essa, é a palavra de Cristo, não é a minha palavra. É a palavra do Senhor, nosso Senhor. Ele manda se reconciliar com o irmão. E nós precisamos aprender. O negócio é que falta isso, né? Conhecimento e tudo. A gente vê como é atualmente as coisas, porque falta conhecimento, né?
verdadeiro, o conhecimento do verdadeiro evangelho, né? E aí, quando a gente entende o verdadeiro evangelho, a gente sabe que amar, que é muito difícil, né? A gente sabe que perdoar, amar o nosso inimigo, imagina, perdoar o nosso inimigo e assim como a nós mesmos. E, então, eu acho que falta também assim, o conhecimento. Hoje eu diria assim, eu acho que os evangélicos precisariam de discipulado para voltar do início e entender. Ele vai continuar esse negócio assim, tô reunido ali, brigando, não sei o quê, brigas dentro da coisa. Isso aí de quem não tem conhecimento da evangelho. Se as pessoas tivessem a consciência, né? Jesus fala sobre o palito e a trave, né? E muitas vezes a gente julga um irmão que está com um palito no olho, né? A gente quer ajudar a tirar o palito, mas muitas vezes a gente tem uma trave no nosso olho, né? Você vê a proporção, um palito e uma trave, né? Então, às vezes a gente quer ajudar, quer tirar o palito que está no olho do nosso irmão, mas a gente tem uma trave no olho. E aí, o que isso quer dizer? Às vezes, eu tenho que entender que, às vezes, o erro que o meu irmão está cometendo, que é aquele palito, é muito menor daquilo que eu posso cometer. Né? A chegar a esse entendimento aí, para que isso hoje, essa coisa que a gente vive, essa situação que vive realmente a igreja assim, evangélica, no nosso caso, que a gente já. Eu acho que a gente tem que voltar atrás para entender porquê, para poder ter realmente a direção diferente. Por exemplo, Adão, né, nessa situação da denominação aí, falta de conhecimento. E a maior responsabilidade é do líder, porque a igreja ela depende de alguém que tem uma capacidade de ensinar para poder aprender. Se os irmãos não aprenderam, porque infelizmente quem está na frente não é capaz, entendeu? E aí nós convivemos com essa situação, vai passando-se anos e anos, e não há realmente um despertamento, como o João falou aqui, sobre ser luz e sobre ser sal. Irmão, isso aí essa palavra aí é muito forte. Você ser luz e ser sal, no nosso contexto, talvez não tenha um significado tão importante, mas no contexto, lá quando Cristo falou isso aí, os discípulos sabiam precisamente a importância de um sal, ou do sal, e a importância da luz. Imagine um mundo onde você não tinha gerador, não tinha hidrelétrica, geladeira, tá entendendo? Você não tinha recursos realmente, vamos dizer assim, maquinários para poder prover energia, entendeu? As pessoas viviam com uma lanterninha, uma lamparina na escuridão. Então, a luz tinha uma importância muito grande. Eu, por exemplo, como marítimo, eu sei a importância da luz para a navegação, principalmente à noite. À noite, se você não tem luz, você comete uma série de acidentes. Então, todas as embarcações, como em terra, é tudo sinalizado, a entrada de um porto, um farol, as embarcações têm suas luzes para poder identificar a direção. Então, a luz é algo muito importante, fundamental. Então, Jesus comparou a gente como luz. Ele falou, eu sou a luz do mundo, e disse que a igreja também é luz. Então, se nós não estamos brilhando, é complicado. A luz é para brilhar, né? Demonstrando a questão do testemunho, do bom testemunho, do caráter, da função, né? A funcionalidade. O que ela falou sobre... Ela pontuou legal sobre a questão de conhecimento, né? Só que, vamos passar para os princípios do Evangelho. Nicodemos, rei dos judeus, né? Chefe da sinagoga, um homem conhecedor de todos os escritos que era possível ler do Velho Testamento, fariseu, né? E fariseu no bom sentido, conhecedor, e tem uma conversa com Jesus. Aí, Nicodemos faz pergunta para Jesus sobre os sinais que ele fazia. E ninguém fazia aquele sinal, então aí, milagres que você faz, só pode vir do alto. O diabo não é, então é do céu. Aí Jesus corta esse argumento e diz uma coisa que é a chave para a resposta para essa questão.
ele disse, ninguém pode ver, não é entrar não, é ver, enxergar, discernir o reino de Deus, se não nascer de novo. Então, Jesus propõe à igreja um novo nascimento, ou seja, você passa a ser nova criatura, então sua mente é dilatada para o espiritual e para as mudanças internas, que é a transformação, a regeneração, a santificação, a justificação. Então, sua consciência vai permear agora sobre o ato de você ser santo, não santo daqui que o pessoal está pregando aí, mas do santo, como aquele que é separado, regenerado, porque você passou a ser agora uma outra criatura, né? Não fisicamente, mas espiritualmente. Logo, agora, você pode entender e pode amar e pode perdoar, porque agora você tem habitado em você o Espírito Santo de Deus. Perfeito? Pronto. Então, se eu nascer de novo e eu continuar andando com Cristo, eu vou ser parecido com Ele. Por isso o nome é apelido cristão, é isso aí. Eu vou ser um Cristo pequeno, pequenos Cristo, umas cópias, não da Shopee, mas umas cópias. Ou seja, ele fala assim, ó, eu vou, mas vocês farão obras maiores em termos de poder e tal. E tem hora que ele fala, vocês serão entregues como ovelha e eles vão tentar matar vocês, matarão vocês. Entendeu? Ele está falando isso com uma pessoa como Pedro, que andava com uma coisa. Então, isso quer dizer que há uma transformação. Agora, se eu sou transformado por Jesus aqui agora, e vou andar com Nicodemos, eu recebi Jesus, nasci de novo, mas agora os ensinamentos, eu vou atrás de Nicodemos, eu vou atrás de Jesus. O que é que vai acontecer? Eu vou me tornar um ser humano, como o Nicodemos era, carnal, que não enxergava o que era o novo nascimento. Aí o que nós vamos entender, é de que a igreja é ensinado, como você falou, a viver aquilo ali. Né? Se ensinar, se você pega sua criança e disser, tá vendo essa pedra aqui? Pega a minha como Jade aí, ó, uma criança de 3 anos, você tem que tocar aqui e fechar o olho e falar Jesus. Ela vai fazer isso até o resto da vida dela. Ela nunca vai se perguntar por que tem que fazer, por que tem que fazer, por que tem que fazer. Então, o evangelho não é isso, o evangelho é discernimento. Por que eu perdoo, por que eu amo, por que eu tenho que acolher os meus irmãos? Então, se eu aprendo de Cristo, então não tem como eu ter plantado laranja e nascer goiaba. Então, essa questão de hoje termos uma igreja assim é porque aí agora é duro que eu vou falar, não está servindo Jesus, está apenas usando o nome de Jesus como um amuleto. Mas se for por Jesus, eu não feriria meu irmão de jeito nenhum. Não tem como eu servir a Jesus e eu ferir Caetano e dormir em paz. Enquanto eu não tiver meu coração aquebrantado o suficiente para chamar Caetano, ligar para ele, hoje tem condições, e dizer, meu irmão, me perdoe, não tem como. Não tem como dizer, como é que fala? Propagar o que ele falou aí, que os irmãos propagaram de um casal com ele. Não tem como eu ter uma consciência normal. Aí eu sou carnal, para eu fazer, sou carnal, eu não estou nem aí com Jesus, eu não quero parecer com Jesus. Aí é o que eu vou lhe dizer, existe rejeição hoje. Hoje existe rejeição, hoje quer dizer, sempre existiu, rejeição de se parecer com Jesus. Quando uma irmã diz assim, eu não perdoo, não. Quando diz assim, eu não amo mesmo, não. Eu estou dizendo o quê? Se negar Jesus é só dizer, não conheço como Pedro? Negar Jesus é você reconhecer, é você simplesmente negar a se parecer com ele. Quando eu vi no Trevas, Jesus chegou a dizer assim, vós tem por pai o diabo. Por quê? Porque as atitudes dele eram mesmo do diabo, né, demônios. Então, quando eu tenho uma atitude de não perdão, de disseminar aos irmãos, fofoca, disse-me-disse, destruição, eu posso me parecer com os fariseus, eu posso me parecer com o capeta, mas eu não pareço com Jesus.
Então, servir a Jesus é você se desaparecer mesmo, você vai se moldando a Jesus. Você vai parecendo com Jesus, você vai pensando aí, para vós tem a mente de Cristo, é o quê? É como os irmãos falaram assim, vai fazer uma prova amanhã, você tem a mente de Cristo, vai passar uma prova. A mente de Cristo é a mente que perdoa. A mente de Cristo é a mente que acolhe. Mente pura. É a mente que é dilatada para tudo que é do Pai. Agora, se você tem uma igreja e que ela é um covil de gente fofoqueira, maledicente, não é acolhedora de ninguém, né? Tá nem aí se o irmão sumiu e não volta mais, né? A quantidade de gente que que entra na igreja não é grande, agora está até diminuindo. Mas a quantidade não é grande, a que sai a vida é o dobro. Você vê que hoje agora, porque as igrejas agora pararam de meter terror na cabeça das pessoas, as pessoas não estão mais com esse medo, elas migram de uma igreja para outra, né? Mas antes as pessoas ficavam sofrendo, sentindo desviado. Eu sou desviado porque eu não concordei com as aberrações que o pastor estava fazendo. Eu não concordei porque aquela irmã estava precisando da cesta básica e ninguém ajudou. Pelo contrário, falou, vai ser sempre agora, é? É o tempo todo, é? Não é assim que fala? Não é assim? Depois que ajuda o irmão, ajuda uma, duas, três. Quer dizer que agora vai ficar nas portas da igreja? Então, a questão do conhecimento, mas quando se há uma rejeição do conhecimento. Por exemplo, o exemplo de Judas. Aí agora que pega. Judas fez o quê? Ele não entendeu o que Jesus fez ou ele rejeitou o que Jesus fez? Ele rejeitou aquilo, ele entendeu. Talvez quem mais entendeu do evangelho de tudo foi Judas. Era o mais estudado da Mas ele rejeitou aquilo. Mas aí, deixa eu só atribuir essa questão aí. Judas foi uma exceção da regra. Porque, na verdade, todos aprenderam da mesma forma. Aí você falou, Judas realmente abriu mão do ensinamento. Agora, nos nossos dias, é isso, você conviveu onde eu convivi, nós congregamos juntos. E, na verdade, o conhecimento que nós temos hoje foi de Deus, foi a nossa busca constante e permanente. Porque o ensinamento era muito deficiente. Infelizmente, líderes que não tinham nenhuma formação, semi-analfabeto. Mas Deus capacita. Eu sei que Deus capacita. Mas capacita igual capacitou Pedro? Capacitou Pedro porque, de fato, Pedro buscou o Senhor. Se entregou a Deus. E realmente é um semi-analfabeto com uma capacidade sobrenatural. Porque aprendeu de Cristo. Mas muitos hoje não aprendem nem de Cristo nem de ninguém. E vai para frente da igreja falar besteira, bobagem. Sem conhecimento nenhum de causa. E é isso que a gente vive hoje. Então, o que a gente aprendeu? A gente não aprendeu nada. Muitos irmãos que congregaram conosco não aprenderam nada. E até hoje. Então, o evangelho que a gente aprendeu hoje, o evangelho que a gente aprendeu não se compara ao que Cristo levou para os discípulos. Entendeu? E, como você falou, Judas abriu mão. Judas não quis. Mas os 11 aceitaram. E os 11 expandiram de tal forma que nos alcançou. Eu estou falando assim, quando você pega uma pessoa dessa e você tem a oportunidade de conversar com ela, e ela rejeita a verdade. Porque na verdade essas pessoas já beberam cauterizada. Infelizmente. Por exemplo, se a pessoa fala assim, por que você vai... amanhã é Santa Ceia, não pode perder. Mas por que não pode perder a Santa Ceia? Porque a Santa Ceia tem que tomar a Santa Ceia do Senhor. Ele não sabe discernir o que é o corpo, o que é a ceia. Então, em si, voltando ao nosso texto, mas propriamente já está no horário, precisamos ter um coração restaurador. Precisamos ter um coração agregador, de que o irmão tenha um valor tão importante, mesmo que ele esteja dormindo com a mulher do pai, e se arrependa. Mesmo que ele tenha cometido o maior dos pecados, assim como ele é alvo do amor de Cristo, nós também devemos o abraçar. Fica Paulo nos ensinando que
precisamos um do outro e que precisamos agregar. Amém? O versículo 8 conclui: pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Isso. Aí, você entrando para o outro assunto que Paulo trata, né, que é a questão do testemunho, o perdão faz parte do testemunho da igreja. Né? Faz parte do exalar o bom perfume. Né? O perdão, o amor. Né? Jesus disse que uma coisa que você falou sobre a gente não fazer com o outro, né, que a gente é cristão e tal. Jesus disse que faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Né? Então, se eu não quero magoar o irmão, ou se eu não quero ser magoado, eu não magoo o irmão. Né? Se eu quero ser amado, eu amo. Se eu quero ser perdoado, eu perdoo. Né? Isso tudo faz parte do testemunho do cristão. Né? E Paulo, quando entra a partir do 14 até o final, ele fala sobre essa questão do testemunho. Né? Então, se você chega numa igreja, você chega numa congregação onde as pessoas estão fofocando, não perdoa, não ama, né? A igreja é daquele jeito, é uma disputa por cargo, por não sei o quê, e é cada um por si e Deus por nós todos, né? Muitas vezes é Deus só por mim, não é nem por nós todos. Então a pessoa não vai ver o testemunho do evangelho ali, não vai ver a luz, não vai saborear o sal. Né? Então esse convívio, esse testemunho que cada um deve dar um para o outro e para o mundo, né, fora o corpo de Cristo, é ele que exala esse perfume. É isso que aquele que sente o cheiro, né, desse perfume, que vê esse testemunho, que leva a pessoa muitas vezes a crer no Evangelho, a receber Cristo, né, a crer e aceitar que ele é o pecador e que ele precisa de Cristo. Né? E às vezes quando a gente vê a igreja muitas vezes fazendo tudo que não tem nada a ver com o Evangelho, né? Cada dia um escândalo maior. É pastor que pegou a esposa de não sei quem, estava aconselhando um casal e aí ficou com a esposa. É o cara que está pegando a mulher da esposa, do pastor, e por aí vai. É tanta coisa que acontece. Né? Isso o que a gente sabe. Né? A gente sabe que já teve até assassinato de pastores que assassinou uma criança numa igreja dessa aí. Né? Um adolescente, não foi nem uma criança, um adolescente. Dá uma palavrinha que eu já estou de saída, eu só gostaria de deixar só um. Que foi falado, foi Ellen falou, Caetano complementou, sobre se as pessoas não estão aprendendo, é por conta do líder não estar ensinando. Aspas. Eu falo por mim, lá na igreja mesmo, a gente não tem um pastor, a gente tem um pai. É uma pessoa que estava conversando até com o João, não foi só essa semana, sobre ele, por conta de que ele ensina o evangelho verdadeiro. Não tem esse problema de coisa. Agora, tem o problema que a maioria das pessoas não querem se submeter a um ensino. Tem pessoas, é como o João falou, a pessoa não quer. Como já aconteceu de ter briga de departamentos, os líderes de departamento, e o pastor vamos botar coisa. A irmã chega assim, eu não vou perdoar, não adianta. E aí, qual é a medida? Oi? Qual é a medida para uma irmã dessa, quando a irmã faz isso? Qual seria a medida para ela? Aí... Mateus capítulo 18. A medida para ela é isso aí. Aí é o seguinte, eu sei que o pastor falou assim, ó, irmã, do jeito que está, não pode ficar. Não pode ficar desse jeito, de mal com o irmão. É óbvio que a senhora pode chegar assim, até para mim, eu perdoo, mas não está sendo perdoado. Quem está perdendo é a senhora, por conta de que não está exercendo o cristianismo verdadeiro. Está entendendo? A outra irmã, graças a Deus, aparentemente, e dá para se notar, como pelo testemunho a gente se vê, né? Que ela não está, ela está lá, ela preferiu se afastar do cargo, ela mesmo que se colocou para afastar do cargo, por conta de se negar a perdoar a irmã por uma besteira. Mas, infelizmente, não é a primeira, não é a última. Assim como aconteceu antes, vai acontecer nos dias de hoje. Mas existem pastores ainda que são corretos. Existem pastores que cuidam da igreja. Existem pastores que cuidam da... Ninguém é santo, ninguém é perfeito.
Tá entendendo? Não estou aqui para poder passar pano. Não estou aqui Não, para as minhas poder. palavras eu não generalizei, não. Não, eu sei, eu sei. Porque Não, assim, ultimamente no YouTube a gente tem visto. não, eu o que a assisto gente o mais YouTube vê, e tenho visto muitos homens de Deus, homens que realmente com a palavra é boa. eu vi Entendeu? hoje. Eu estou aplicando mais no meu contexto. Estou entendendo. Entendeu? Não, No meu contexto. não estou dizendo não, porque aqui a gente não está num debate, nem tão Sim. pouco está num. Não, só estou dando uma Sim, certo. uma explicação para entender que ainda existem Não, eu sei que pessoas existe. que o evangelho mora no coração e Que está ali são, pelo que amor com de Deus. certeza é rejeitado. Não, é a questão que eu ia falar. É Ele estava precisando de ontem, não vai demorar, porque justamente a questão do dízimo ele não cobra. E já foi falado que é o braço. Ele já tomou uma cartinha lá. Vai. Porque a igreja quer A que cartinha ele é só comigo. veja o livrinho. E ele disse que não vai aderir a esse livro. Pastor dentro de uma denominação que prega o evangelho puro, ele não fica. Vai ficar bom. Então é um homem que Deus colocou ali, eu digo toda hora. O tempo que eu puder usufruir, porque quando vem é outro, porque o que estava aí anterior dele destruiu, meu amigo. A gente sabe que existe. Existe Às muito. vezes ele passa um discipulado. Entendi. Ele faz. Tem um discipulado dinâmico lá. Não, Tem- discipulado não tem. É isso. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira é discipulado. Toda segunda-feira. Por isso que está dizendo. Amém. Quer dizer, não é um homem que dá que coisa, porque toda segunda-feira é o discipulado. Toda igreja. Vem gente da igreja batista, vai gente de Pois vai é. gente até outras igrejas. Deus abençoe, irmão. Já é 9 horas. Não cabe mais gente dentro da igreja. Por conta disso. Amém. Amém. Amém.